Bem-vindo ao curso intensivo de recrutamento e seleção para alta performance. Eu sou a Mariana Dias, CEO e cofundadora da GUP, e o curso de hoje é sobre análises e indicadores. No curso de hoje, eu vou abordar 4 pontos com você. Primeiro, para que serve indicadores e métricas dentro de um processo de recrutamento e seleção? Segundo, como estruturar métricas eficientes? Terceiro, dicas para que isso realmente seja utilizado no seu dia a dia. E quarto, quais são aquelas métricas matadoras que a gente selecionou para você realmente ter um recrutamento de alta performance. Sobre o primeiro tópico, afinal, para que serve indicadores e análises? Para a gente resumir em uma frase, seria para acertar nas contratações do jeito certo, no tempo correto. Se você realmente conseguir fazer esses 3 passos e medir da melhor forma, aí sim você vai estar usando indicadores e análises de forma eficiente no seu processo. Ao final, você vai conseguir responder perguntas como, por exemplo, qual que é o fit dos candidatos com as minhas vagas, o quanto aderente eles estão no processo, qual a eficiência do meu processo de recrutamento e seleção e o quanto satisfeitos estão todos os envolvidos como candidatos e gestores. Segundo ponto, afinal, como que a gente consegue estruturar uma boa métrica? Tem uma metodologia bem legal que a gente gosta bastante aqui na GUP que chama SMART. E agora eu vou explicar o que é cada ponto dessa metodologia. Basicamente, o primeiro ponto é que a sua métrica tem que ser específica. Ou seja, não tem como a gente criar um indicador que queira medir 2 coisas diferentes. Então ela tem que conseguir medir uma única coisa. O segundo é que seja mensurável. Se a gente monta um indicador que a gente não consegue obter o dado e mensurar, ele não vai fazer sentido. O terceiro é que tem que ser atingível. Como assim, Mari? A métrica, gente, ela é bem difícil quando você coloca qual a meta dessa métrica. O atingível quer dizer, ela tem que ser desafiadora e engajante o suficiente para que faça com que todo o time e você consiga se melhorar, mas também tem que ser atingível, possível de ser atingível. Então, muito cuidado com a parte da meta. O próximo ponto é que a métrica precisa ser relevante para o seu negócio. Então, você deve se questionar, será que realmente este indicador vai me ajudar a melhorar algo? Qual o objetivo de eu estipular esse indicador? E por fim, tempo. A gente coloca um indicador, mas precisa saber qual que é o período de tempo que eu estou mensurando. Gente, recapitulando, se a meta ela é específica, ela é mensurável, ela é atingível, ela é relevante e tem o tempo específico, tem tudo para você conseguir realmente medir da melhor forma este seu indicador. Legal! Depois que a gente falou um pouco para que serve, como montar o seu indicador, agora o próximo ponto são as dicas de como realmente conseguir com que o seu processo de recrutamento e seleção tenha um mindset analítico. Gente, primeiro ponto, não tem como a gente montar um relatório, um painel com diversos indicadores, porque isso é impossível de acompanhar. Então, os indicadores que tiver no seu painel tem que ser realmente focado naquele número exato para que você consiga, de fato, atualizar no tempo correto e tomar ação em cima dele. O outro ponto é que todos os indicadores, depois que eles tiverem todas aquelas dicas que eu passei anteriormente, precisam estar muito bem visíveis para todos os envolvidos no processo. Os seus gestores, outros RHs, recrutadores, têm que conseguir bater o olho e compreender. Todo gráfico que é difícil, métrica que é difícil, ninguém utiliza. E aqui eu vou fazer o ponto do gestor, que é uma dica super relevante. Todos os gestores, a gente ouve muito que eles não entendem como que está o processo, como que deveria estar sendo acompanhado, e a gente tem que, como RH, sempre envolvê-lo cada vez mais. Então, deixe esse painel também disponível para você conseguir compartilhar com seus gestores. A última dica é crie rituais. Rituais, por exemplo, reuniões, encontros, dias específicos na sua agenda que você vai parar para atualizar os seus indicadores e tomar decisões em cima. Aqui é bem importante que a gente vê muitas vezes isso acontecendo nas empresas, né? Painéis muito bem feitos, indicadores bem construídos, porém às vezes não atualizados ou não ajuda os gestores e RHs a tomarem decisões. Então, muito cuidado com esse ponto de criar rituais para que isso realmente seja incorporado na sua rotina. Bom, agora a gente vai para a parte mais densa desse curso, que é de fato entender quais são as métricas que a gente acredita serem mais relevantes para a tomada de decisão dentro do processo de recrutamento e seleção. Então, aqui eu vou retomar aquela frase mágica nossa: para acertar nas contratações do jeito certo,
no tempo correto. Se a gente pudesse dividir essa frase em 3 partes, a primeira seria acertar nas contratações. Então eu vou trazer 4 métricas matadoras para te ajudar a acertar nas contratações. O primeiro indicador é sobre aderência ao perfil de contratação. Como assim? Perfil de contratação é muito amplo. Tem algumas empresas que utilizam alguma aderência, algum teste comportamental. Tem outras empresas que podem utilizar a aderência aos perfis estabelecidos numa entrevista estruturada, como foi dada no curso anterior pela Joyce. Mas o importante é a gente conseguir metrificar o que é esse perfil. Perfil alguma parte demográfica de, por exemplo, localidade, algum curso específico, alguma experiência, alguma competência específica que você analisou na entrevista. Mas a partir do momento que você quantificou que o perfil, por exemplo, são 4 pontos, o quanto aderente aqueles contratados estão naqueles 4 pontos. De repente, um contratado, ele só teve 3 pontos de aderência, então ele ficou 75% de aderência no seu perfil. Mas ao final das contratações, é muito relevante você saber, todas as pessoas que a gente trouxe para dentro da empresa, quanto aderente elas tiveram no meu processo e nos perfis que eu coloquei. O segundo indicador é sobre diversidade, o quanto diverso está sendo o seu processo de recrutamento e seleção. Diversidade é muito amplo, então cuidado para você conseguir focar o que você quer mensurar em diversidade. É gênero? É situação socioeconômica? Idade? Pessoas com deficiência? O que é para você? A partir do momento que você tem clareza sobre o quanto diverso você quer ser e também o que é diversidade, uma métrica importante dentro disso é o quanto que você realmente está conseguindo atrair as pessoas que têm essas características. E mais do que isso, o quanto que você de fato está conseguindo contratar as pessoas que têm essa diversidade. Como mensurar isso? Então, a primeira parte é entender no início do funil de seleção quanto diverso está sendo o seu processo. Você está conseguindo atrair as pessoas com essas características? Porque se esse percentual não for muito alto, talvez você tenha que revisitar o job description, como você está comunicando, aonde você está comunicando essa vaga. Como vai ser falado também durante este curso. A segunda métrica é quanto que você realmente está conseguindo contratar. Então, a gente consegue atrair pessoas com essa diversidade, mas o quanto que eu consigo contratar pessoas que têm a diversidade que eu busco. A partir desses 2 indicadores, vai ficar mais fácil para você entender aonde você tem que ajustar o seu processo. É no início do funil de atração ou é durante a seleção para entender se os critérios que você está avaliando estão corretos, os gestores estão sendo bem treinados para identificar as características necessárias nesse público. Então, com estes 2 indicadores, isso vai te trazer maior criticidade para tentar ajustar o seu processo na parte correta para conseguir realmente trazer pessoas com maior diversidade para a sua empresa. Terceira métrica dentro desse tópico, qualidade das suas contratações. Mari, como que eu vou conseguir realmente mensurar qualidade? O melhor indicador é pós-contratação. O quanto realmente as pessoas que eu trouxe para o meu processo têm o desempenho que eu espero deles dentro de 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Esse período, ele um pouco varia de acordo com cada empresa. É o quanto que você acredita que é o impacto do recrutamento. Então, se você acredita que o impacto do seu recrutamento vai até 3 meses, então faz uma avaliação para entender junto com os seus gestores se aquela pessoa que foi contratada tem o desempenho que você espera ou não. A partir desse indicador, você vai conseguir entender se realmente o perfil que você traz dentro da sua empresa está aderente ao que você precisa, ao que o gestor precisa dentro da vaga. Então, gente, esse indicador, como que você faria? Basicamente é de uma avaliação que pode ser, por exemplo, de 1 a 5, de o quanto satisfeito o gestor está com o desempenho deste novo funcionário. E aí você pode fazer um percentual em cima disso e aí a partir dessa informação você vai conseguir corrigir o perfil ou talvez, se estiver muito bem, manter esse perfil de contratação porque a qualidade está muito alta. É muito interessante você conseguir quebrar um pouquinho para entender, será que determinada área, será que determinado cargo, a qualidade das contratações estão diferentes? Porque com isso você também pode corrigir de forma mais específica determinada área, que talvez tenha uma qualidade que não está tão bacana quanto o gestor esperava deste novo funcionário. O último indicador é para conseguir entender o quanto que você está retendo as pessoas certas
após as contratações. Recapitulando um pouquinho dentro deste bloco de acertar nas contratações, a gente vai mensurar qual que é o perfil, quanto aderente está o perfil dos contratados, o quanto diverso está sendo o seu processo, o quanto que as pessoas que são novos funcionários têm o desempenho esperado, mas também o quanto que elas continuam ainda dentro da companhia. E aí você pode criar 2 indicadores, ou de turnover ou de retenção. Se for de turnover, basicamente é a quantidade de pessoas que saíram da sua empresa dentro desses 3 meses, 6 meses ou 1 ano, sobre total de funcionários novos que entraram neste mesmo período. Se for sobre retenção, gente, é o contrário. Então, quantos funcionários realmente você conseguiu reter, que ainda continuam dentro da sua empresa neste período, sobre o total de novos funcionários que entraram. É muito importante a gente conseguir cruzar todas essas 4 métricas, porque aí você vai estar olhando de forma global aonde que você tem que ajustar o processo. Será que é na parte de diversidade? Será que é na parte do perfil de contratação? Talvez os critérios, pré-requisitos? Será que é na parte de qualidade? Então a gente talvez tem que subir um pouco mais a barra dos novos contratados? Ou a gente está tendo um problema talvez de retenção dessas pessoas? E aí nas entrevistas a gente tem que apertar um pouquinho mais para entender se realmente esse funcionário quer entrar dentro da nossa empresa. Legal, finalizamos os 4 indicadores da primeira parte da nossa frase mágica. Segunda parte da frase, então, acertar nas contratações do jeito certo. Quais são os 4 indicadores para eu conseguir avaliar se o jeito certo está sendo feito ou não dentro do meu processo? A primeira métrica é sobre efetividade dos meus canais de divulgação. Quantos % a gente está atraindo de candidatos via canal, por exemplo, Facebook, LinkedIn e outros bancos de candidato que eu estou divulgando essa vaga? Eu vejo muitas empresas avaliando este indicador, só que ele sozinho é um pouco perigoso. A gente tem que avaliar o ROI deste canal. Então, como que a gente vai fazer o cálculo do ROI dos canais de divulgação? Basicamente é entender total de contratados sobre o total investido no canal. Então, quantos candidatos do canal A eu tive sobre o total investido no canal A? Porque ao final você tem que entender, puxa, esse canal aqui foi muito efetivo, mas quanto que realmente foi investido para cada contratação? Então, gente, é bem importante nessa primeira parte entender aonde estão vindo os candidatos, mas também o ROI de cada canal que você investiu. Segundo indicador extremamente importante, percentual de engajamento dos seus candidatos no processo. Essa é uma métrica que dificilmente a gente vê as empresas acompanhando, mas é muito relevante para saber, estou atraindo as pessoas, mas será que elas estão engajadas no meu processo? Será que elas estão desistindo? Por que elas desistem? Em qual etapa que elas estão desistindo? E como mensurar isso? Basicamente é entender quantos candidatos eu tenho em uma fase que eu gostaria que ele realizasse. Ou seja, se a gente pegar um teste online que vai ser aplicado para a sua base de candidatos, qual que é o percentual de candidatos que realmente fizeram aquele teste sobre o total de candidatos que eu gostaria que realizasse aquele teste? Se a gente pegar uma fase online, quantos candidatos realmente vieram para a minha entrevista e quantos candidatos eu gostaria que tivesse vindo e que eu mandei o convite da entrevista? Com base nesse indicador, você pode talvez tomar algumas decisões de melhorar a sua comunicação daquela fase, talvez mudar o tipo de fase para conseguir reter os candidatos. E isso é muito importante porque a gente sabe que cada vez mais gente boa está num processo seletivo de diversas empresas. E o nosso objetivo é manter aquele candidato bom até a última fase do processo. Então você precisa realmente identificar aonde esses candidatos estão com menor engajamento para tomar decisão e melhorar. A terceira métrica desse ponto é saber o quanto satisfeitos estão todos os envolvidos no processo. Será que os gestores estão satisfeitos com como eu estou estruturando o meu processo? Ou a qualidade das pessoas que eu trago para ele nas entrevistas e que são contratadas? E será que os candidatos que estão inseridos no seu processo, eles estão satisfeitos com como que ele está estruturado? Esse indicador é extremamente importante porque, como dito no curso realizado pela Dedila, há uma guerra por talentos. Então a gente precisa saber o quanto satisfeito realmente esses candidatos, os gestores estão. Mais do que isso,
Se algumas vezes a gente acaba esquecendo de dar, por exemplo, feedback negativo e esse candidato fica insatisfeito com o nosso processo, o que vai acontecer? Você vai ter candidatos que são detratores da sua marca. E com isso ele pode, além de ficar insatisfeito, deixar vários outros possíveis candidatos insatisfeitos também. Então mensurar essa satisfação é extremamente relevante não só para o hoje, mas para a continuidade da sua marca empregadora ficar cada vez mais forte no mercado. O quarto indicador dentro deste bloco de jeito certo é entender qual que é o custo do seu processo. Ou seja, quanto que eu preciso investir num processo de recrutamento e seleção para fazer uma contratação? Essa conta é muito simples, é entender quantos candidatos foram contratados, esse número, essa quantidade, dividido pelo total investido no meu processo. E aqui, gente, é para colocar desde o quanto que vocês investiram nos canais de divulgação, o quanto que eu precisei talvez trazer alguma consultoria, quanto que eu paguei por testes realizados, tempo das pessoas envolvidas tem que entrar nessa conta e geralmente não entra. Se eu tive 10 recrutadores, quanto que vale o tempo desses 10 recrutadores dentro do meu processo, dos gestores? E a partir disso você vai entender e às vezes até se assustar o quanto que realmente, né, cada contratado precisa de um investimento dentro do seu processo. E acompanhar ele durante o ano é relevante porque, de repente, isso pode trazer inovações para o seu processo ficar cada vez mais eficiente sem perder a qualidade. Então, o que a gente falou aqui, né? Nesse segundo bloco do jeito certo, são 4 indicadores. Primeiro, o quanto efetivo está sendo cada canal de divulgação e o ROI de cada canal para o seu negócio. Segundo, o quanto engajado estão os seus candidatos dentro do processo e cortado por cada fase do seu processo. Terceiro, qual que é a satisfação dos seus candidatos durante o processo e pós o processo. E possivelmente, se você conseguir aplicar também uma entrevista com os seus gestores, entender essa satisfação deles. E o quarto, o quanto que você está investindo em cada contratação realizada. Agora a gente vai para o terceiro bloco. Então, recapitulando, acertar as contratações do jeito certo, no tempo correto. Dentro de tempo correto, 4 indicadores. Qual o tempo que você leva hoje, em média, para fechar uma vaga? Isso pode mudar um pouco de empresa para empresa. Às vezes tem empresa que mensura desde o momento da publicação da vaga até o momento de admissão ou até o momento da contratação efetiva, que ele entrou talvez o primeiro dia dele dentro da sua empresa. Ou pode ser o momento que teve o aceite, o ok do gestor da vaga. A partir do momento que você alinhou o que é, né, esse fechamento da vaga, você vai conseguir mensurar quantos dias eu levo para conseguir realmente colocar uma pessoa dentro da empresa. Por que esse indicador é tão importante? Porque às vezes você já sabe quantas vagas você vai abrir em determinado período, quais são essas vagas e sabendo o tempo médio de fechamento de cada vaga, você fica mais proativo. Você pode antecipar o seu processo antes talvez de já ter uma emergência, o gestor pedir que uma vaga seja realizada, para que você, no momento que o gestor fala assim, olha, preciso dessa vaga, já ter um pool de candidatos e você conseguir fechar mais rápido. O tempo de fechamento é extremamente importante para você conseguir ter um recrutamento cada vez mais preditivo e menos reativo. Segundo indicador dentro desse tópico é quantos por cento dos seus candidatos realmente estão dando ok para a proposta que você enviou. Por que é importante esse indicador? Porque cada vez mais os candidatos estão sendo concorridos em diversas empresas. Gente boa, todo mundo quer. Então é importante você saber quantos por cento daqueles candidatos que você enviou uma carta proposta deram ok nessa sua proposta enviada para talvez tomar a decisão de ou melhorar a atratividade dessa vaga, talvez o perfil de contratação, aonde você está estipulando, ou talvez modelar o seu formato de entrevista para também conseguir mostrar de forma mais transparente como que é a sua empresa para esse candidato. A terceira métrica é sobre a performance dos recrutadores, ou seja, o quanto efetivo eles estão sendo durante o processo, e lembrando que recrutador pode ser RH, pode ser gestor, e o quanto de tempo eles estão levando para fechar uma contratação. E o efetivo, gente, é importante ressaltar que não é só tempo, é qualidade também. Será que aquele recrutador que deu ok em um candidato e aquele candidato entrou, realmente está tendo um desempenho esperado? Ficou na empresa? Isso é relevante não só para você melhorar a performance dos seus recrutadores,
mas também para você dar um pezinho a mais para aqueles recrutadores que estão trazendo de fato as pessoas certas para sua empresa. E aí, com base nisso, de repente, colocar mais gente para ele entrevistar da próxima vez, ou melhorar os recrutadores que não foram tão bem, não estão trazendo as pessoas corretas, ou pegar este recrutador que realmente está indo super bem, trazendo as pessoas corretas no tempo certo e treinar outros recrutadores. O último indicador é como está o seu funil de recrutamento e seleção. Então imagine que o seu processo é como se fosse um funil. Ali em cima você tem quantos candidatos entraram e se inscreveram no seu processo, depois desdobrado para cada uma das etapas, quantos candidatos você tem em cada uma das etapas online ou offline e por fim, quantos candidatos você de fato teve contratado na sua empresa. Por que é importante você estruturar esse funil? Porque você consegue mensurar qual que é o percentual de conversão que você tem em cada uma das etapas e com isso saber em que etapa eu tenho que ser mais efetivo. Isso combinado com a primeira métrica desse tópico, que é entender o tempo de contratação, entender quanto tempo estou levando em cada etapa, quantos por cento eu estou convertendo, gente, você vai ter informação suficiente para tomar as melhores decisões de como tornar esse processo mais eficiente. E aqui a gente finaliza toda a parte de métricas dentro dessa grande frase nossa: acertar nas contratações do jeito certo, no tempo correto. São 12 métricas que a gente acredita serem essenciais para você mensurar eficiência e qualidade das suas contratações. A gente abordou aqui então 4 tópicos. O primeiro foi sobre para que servem indicadores, depois como estruturar indicadores muito efetivos, aquela regra do SMART. Depois a gente foi para dicas de como colocar isso na cultura da sua organização. E por fim, eu abordei em 3 blocos, 4 métricas em cada bloco para você realmente ter os indicadores que vão te levar a maior eficiência e qualidade no seu recrutamento. Esse vídeo é uma parte da aula. Tem muita coisa rica que a gente quer dividir com vocês. Então, se você tiver na nossa página, você vai conseguir identificar aqui materiais complementares, sugestões extras, tem um chat também para você trocar algumas perguntas, alguns outros insights que você tem sobre o assunto. E caso você esteja no YouTube, é só clicar aqui para ter acesso a todos esses materiais. Legal, gente, muito obrigada pela participação, espero que tenha feito sentido, que você tenha gostado. A gente preparou com bastante carinho esse material e fique atento ao próximo curso, que é sobre hacks de recrutamento e seleção com o Raul, um dos grandes especialistas também aqui da GUP. Obrigada, até a próxima!